Mi nombre es Tiago, sea muy bienvenido a mi canal Palabra de Gracia. Muy bien, yo estuve tantito ausente, sufrí un pequeño accidente, nada muy grave, nomás me costó unos puntitos, yo tuve que coser una herida, pero ya estoy bien, gracias a Dios, y sigamos adelante con la prédica de la Palabra de Dios. Mira, una de las muchas advertencias de nuestro Señor Jesucristo, sea a través de su propia boca o a través de los apóstolos, fue el cuidado que debemos nosotros tener con falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos pastores, falsos discípulos y falsas doutrinas. Hoy estoy en un ambiente tantito diferente, no estoy en mi oficina, hay mucho ruido a donde quiera que yo vaya, incluso hasta aquí hay mucho ruido, pero creo que me va a comprender usted. Ese fue el lugar que yo encontré que menos ruido tiene en el día de hoy. Abra su Bíblia ou acompanhe comigo em pantalla Efésios capítulo 4, versículo 14. Dice assim: Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira lo que nos advierte el apóstolo Pablo. Ele diz, primeiro, no sea usted niño sacudido a la deriva. Ele usa a expressão de um ninho que é sacudido por falsas informações, por enganos, por mentiras, e que nós outros não devemos ser assim. Vou poner um exemplo para que você entenda. Quantas vezes as mamás, os papás, eles enganam seus ninhos dizendo: não entre em tal lugar porque allí há um fantasma. Não haga tal coisa porque senão lhe vai passar isso. Lo que claramente é um engano. Para um adulto é um engano. Ele sabe que nada de isso vai passar. Como quando uno disse para seu filho: mira, não vá à calle porque vai passar o homem de la bolsa. Aí o niño não vai à calle. Pero um adulto sabe que não há homem de la bolsa. Isso é algo muito consciente para um adulto. Então, o apóstolo Pablo usa esse exemplo. Nós outros não podemos ser como ninhos, que são sacudidos por qualquer vento. Que ventos são esse? Vento de doutrina. A palavra doutrina significa conjunto de enseñanças. Então, nós outros não podemos ser como ninhos, que são levados por todo viento de doutrina ou por todo conjunto de enseñanças. E com isso devemos ter muitíssimo cuidado, porque não toda enseñança enquadra em la Bíblia, ou não toda enseñança está enquadrada com a palavra de Deus. Há muitos falsos maestros, falsos pastores, que distorcionam o evangelho e sacam o texto de seu contexto e ensinam doutrinas sobre essas falsas enseñanças. Vou poner um exemplo para que você entenda. É muito comum em la igreja, em los dias atuais, que as pessoas aprendam que elas devem determinar os acontecimentos de sua vida, principalmente em igrejas neopentecostales. Elas aprendem que elas têm o poder para determinar. E de onde sacam isso? Sacam de Isaías, livro de Isaías, capítulo 14. Está escrito assim: Ciertamente se hará de la maneira que lo he pensado e será confirmado como lo he determinado. Então, há falsos maestros ou falsos pastores ou lo que seja, que tomam esse versículo e criam um conjunto de doutrinas sobre esse versículo, dizendo que você deve determinar os acontecimentos de sua vida, que você deve pensar o que você quer e o que você pensa, assim será. Sin embargo, esse versículo não habla sobre isso. Mira como começa esse versículo. Ele começa dizendo assim:
El Señor de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. El Señor de los ejércitos, ciertamente como Dios, como el Señor de los ejércitos, como nuestro Señor ha determinado, se hará. Não é como eu determinei ou como Mengano determinou. Sin embargo, é como Deus determinou. Esse versículo não me dá base bíblica para determinar nada, porque Deus não está dizendo que lo que eu determino acontecerá, sino que lo que Ele determina sucederá. Então, há muitos que sacam esse versículo de seu contexto, eles não leem o começo do versículo, nomás leem essa parte, e de aí criam um conjunto de enseñanças. Determine isso, determine aquilo, campanha de la determinação, determine sua vitória, determine sua prosperidade, venga determinar tal coisa, determine sua cura, determine sua sanidade, quando não é isso que a Bíblia está dizendo. Por isso que o apóstolo Pablo habla, não seja como ninho, não seja enganado por todo viento de doutrina. Toda enseñança deve encajar em la Bíblia toda, não apenas adentro de um texto fora de seu contexto. Quem fazem isso? Quem são aqueles que sacam o texto de seu contexto para então criar uma doutrina ou um conjunto de enseñança? O próprio versículo 14 habla do livro de Efésios. Ele disse: hombres que usam de estratagema. Estratagema é como manobra, que usam manobras, que usam planos, manobras, excusas para enganar. Então, há falsos maestros, há falsos apóstolos que usam de estratagemas, de manobras, de planos para enganar. E o versículo sigue dizendo: empleam com astúcias. Astúcias é como espertezas, las artimanhas del error. ¿Para que hacen isso? Normalmente lo hacen para ter alguma ventaja. Seja uma ventaja econômica, seja uma ventaja familiar, seja uma ventaja de poder, ou lo que seja. Pero estos líderes, estos falsos maestros, hacen estas coisas para, com toda certeza, ter algum tipo de ventaja sobre aqueles que são ninhos e que se deixam levar por todo o vento de doutrina. Então, eles usam de estratagemas, astúcias, artimanhas para conduzir a persona a um error. E a persona, porque crê que aquilo está correcta, ela não se fija em el error que ela está entrando. Usted vê, por exemplo, que eles conduzem esta persona através de estratagemas, de estratégias, a fazer votos, campanhas, sacrifícios, prometendo a la persona coisas que Deus não prometeu, porque muitas das vezes sacam o texto de seu contexto e entre colmillas conduzem a persona a comprar sua bendição ou através de um voto, de um sacrifício ou lo que seja, cambiar a vontade de Deus, quando isso é impossível. Nós não temos poder de cambiar a vontade soberana de Deus, porque Deus não se equivoca. Imagine-se você, se Deus determinou que uma coisa então deve acontecer, aí eu vou, agarro 100 pesos, coloco em um sobre, se lo ofereço a Deus e Deus então cambia o que ele havia determinado. Não seria isso comprar uma bendição? Ou por que Deus cambiaria algo que ele já havia determinado? Ele se havia equivocado então? Porque quando nós outros cambiamos algo é porque nós outros estamos equivocados ou porque nos dimos conta que aquilo não era o melhor. Então, se Deus determinou um acontecimento e se por um voto, um sacrifício, Deus cambia de ideia, significa então que Deus chegou à conclusão que ele estava equivocado. Pero isso é impossível, Deus não se equivoca.
Deus conhece passado, presente e futuro. Então não há motivos para que Deus cambie um determinado acontecimento que Ele já determinou desde antes da fundação do mundo. Então é um grande erro pensar que eu posso, através de um voto, de uma campanha, de um sobre ou de lo que seja, cambiar a vontade de Deus, que sempre é a melhor. Lo que acontece é que a vezes lo que Deus cree ou lo que Deus hace que é lo melhor, nós não entendemos que aquello é lo melhor e acabamos quedando frustrados porque não era o que nós outros queríamos. Sin embargo, nós outros não conhecemos o passado, não conhecemos o futuro e muito pouco conhecemos do presente. Vou poner um exemplo para que você entenda. Não sei se vocês se acordam, pero hubo um acidente, não vou dizer um acidente porque foi algo causado. Um piloto de avião, ele estrellou um avião, não me acuerdo muito bem o ano, se não me engano foi 2015. Esse piloto estava com problemas psicológicos, ele estrellou um avião que estava indo de Alemanha a Suíça, algo assim, me perdone se não me acuerdo muito bem el trajeto del avião, pero me acuerdo muito bem da história. Esse avião se estrellou. Assim que esse avião se estrellou, que o piloto estrellou o avião, eles começaram a hacer notícias, os noticieros, e falaram com uma senhora que havia perdido o vuelo. E quando perguntaram a ela o que sucedeu aquele dia, ela disse que ao despertar em la manhã, algo passou, seu reloj não despertou, o coche que la iba a recoger não vino, todo sucedió para que ella não tomasse aquele avião. E ella se enojou muitíssimo, inclusive com Deus. Ella dijo, não é possível, eu deveria haber tomado esse avião, eu tinha um compromisso, eu paguei o boleto, todo está pagado, era um viagem importante para mim. E ella se enojou muitíssimo, hasta com Deus, ella dijo, porque Deus não me deixou tomar aquele avião, não é possível. Ah, Deus, oh Deus, você não me quer, porque não me ajudas e todo. Sin embargo, que passa horas depois, se estrella o avião. Imagine se Deus hubiera deixado que ela tomasse aquele avião. Estaria viva? Por supuesto que não. Então nós não entendemos o futuro, não conhecemos o futuro. A vezes Deus não deixa que coisas sucedam porque Ele já sabe que aquilo nos hará dano. Então, que nos queda ser? Aceptar que a vontade de Deus foi a melhor, porque Deus não se equivoca. Então, nós não podemos ser como ninhos, como o apóstolo Pablo está falando, que é levado como um barco por todo vento de doutrina. Se você quer isso, haga isso. Venga a minha igreja, venga para cá, vamos subir el monte, vamos fazer vientos de doutrina, conjunto de enseñanças que muitas das vezes não enquadram, não encaixam com a Bíblia. Qual é a solução então? Que tenho eu que fazer para não ser enganado? O mismíssimo apóstolo dá a resposta no versículo 13 e no versículo 15. Versículo 13, ele diz assim: hasta que todos alcancemos a unidade da fé e del conhecimento del Hijo de Deus, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Devemos alcançar uma unidade de fé, como disse ele, e o conhecimento del Hijo de Deus. E como alcançamos isso? Leyendo as Escrituras. No versículos aislados, sino leyendo toda a Escritura. No versículo 15 ele disse, sino que seguindo a verdade com amor, crescamos em todo hacia aquele que é a cabeça, que é Cristo. Então está aqui a resposta, siga a verdade com amor e cresça. Siga o que está escrito estrictamente na palavra de Deus. Não se deje enganar por aqueles que querem sacar ventaja de você, conduzindo você a um erro, que querem sacar ventaja sempre pedindo algo a cambio. Porque os falsos maestros, os falsos apóstolos, aqueles que nomás te querem enganar, têm uma característica em comum. Eles sempre querem algo em cambio.
¿O siempre piden algo en cambio? Cuando Cristo dijo, lo que ustedes de gracia recibieron, de gracia deben dar. Deus não está pedindo de você sua bilheteira. Deus está requerindo de você santidade. Isso é o que Deus requer, não sua bilheteira. Que Deus me los bendiga a todos, tenham um excelente dia, nos vemos pronto, hasta viernes em nossa classe em vivo, viernes a las 8:30 hora de México. Hasta luego.